Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje estamos aqui para falar de Santos 1, Goiás 0. Na verdade, para engrandecer a vitória de Santos, Goiás 0, Santos 1. Um jogo na Serrinha, na real nem foi na Serrinha, né? Cidade do Goiás ali, onde o Santos conseguiu uma vitória importantíssima para sua permanência na primeira divisão. Vai a 41 pontos, distancia do Cruzeiro que tem 37, se distancia do Bahia, por agora está perdendo do Cuiabá, se distancia de outros times que estão abaixo dele e luta bastante pela sua perseverança na primeira divisão. Mais do que isso, fica a 4 pontos, por exemplo, de São Paulo, que tem 45 e já está ali em oitavo, nono lugar. Então o Santos começa a se posicionar melhor na tabela. Se conseguisse ganhar o clássico do São Paulo, por exemplo, ficava um ponto apenas de São Paulo, então acaba conseguindo uma classificação muito importante. Mas para falar desse pós-jogo, eu podia escolher várias místicas, né? Porque no final a gente tem novamente uma coisa que virou quase uma tradição. O Santos não consegue fazer gol, o Santos não consegue ganhar, o Santos está com dificuldade. Vem Julio Furch no final do jogo e faz o gol da vitória, né? Uma tônica quase que a gente tem visto nos jogos do Santos. Mas eu não vou escolher ir por esse caminho, porque eu acho que ele é um caminho fácil, vocês vão poder ver em vários canais, por mais que seja uma mística muito legal, e com certeza o Furch vai ser muito lembrado por isso, como o imperador que salva, né? Se não me engano, são 3 gols do Furch no Santos, e os 3 são gols históricos. É aquele contra-ataque maluco contra o Grêmio que ele faz o gol, aquele outro jogo que é o contra-ataque maluco que ele também faz o gol da vitória, e outro jogo importantíssimo, e agora novamente final do jogo contra o Goiás. O Santos precisava ganhar, jogo amarrado, não sai a gol de jeito nenhum. Furch entrou, e eu digo que ele entrou muito bem, ele melhorou muito o time do Santos, tá? Mas a gente fala um pouco mais de análise tática, mas novamente, reforçando a mística, faz o gol no final, o gol da vitória do 1 a 0, tá? Vamos lá. Inclusive, se tivesse saído outro gol, deixa claro que estou gravando a 51 minutos do jogo, não tinha saído até eu começar a gravar, então tô considerando que acabou 1 a 0, tá? Saiu 2 a 0 pro Santos aí. Eu não vou regravar. Agora, só se o Goiás tivesse empatado que eu teria que regravar. Mas eu tô bastante esperançoso que isso não vai acontecer. Por que eu acho que não vai acontecer? Porque até 51 minutos o Santos tinha muito domínio do jogo, cara. O Santos dominava muito bem o jogo. No final, né? No começo começou pior que o Goiás, mas antes disso eu queria enaltecer um ponto. Hoje, pra mim, o que eu gostaria de enaltecer no jogo de hoje? Contratação. O Santos contratou, né, nessa temporada Max Silveira, Morelos, Soteldo. E desses 3 que eu falei, 2 não jogaram, né? Contratou Ricon, Jean Lucas jogando mal novamente. Só qual que é o ponto do Santos contratar? É que quando você contrata, você reforça o time titular e o reserva. O Mendonça, por exemplo, entrou muito bom no segundo tempo, muito bem mesmo no segundo tempo, como um bom reserva. Ele mostra que é um ponta que vindo descansado do banco. Quando o time adversário está cansado, ele realmente consegue ser o speed que todo mundo promete e jogar muito melhor. Então, assim, o Mendonça, de fato, ele... Bom, pelo que eu tô lendo aqui, parece que acabou o jogo e a gente ganhou mesmo. Então tá bom. O Mendonça consegue ser aquele cara diferente, tá? Consegue ser um cara bom, um cara com qualidade. E quando vem do banco. E isso que a gente fala que é importante ter banco. O Santos não jogava bem hoje. O Santos não jogava bem. O Marcelo não conseguiu fazer um time que conseguisse propor contra o Goiás, mas sim anulasse o Goiás. No final do jogo, ele coloca o Furch e coloca o Mendonça. E esses caras, eles dão uma dinâmica pro jogo, porque entra o Marcos Leonardo para um lado, Mendonça pro outro e o Furch pro outro, e eles sempre saíam em triângulo, puxando o contra-ataque. Isso foi acabando com a defesa do Goiás, cara. Esse tipo de jogada do Marcelo já estava acontecendo antes com o Jean Lucas, só que o Jean jogou muito mal hoje. Mas tem uma jogada muito parecida com isso, eu acho que no primeiro tempo, que é puxada pelo Marcos Leonardo lá de trás, e ele encontra o Jean Lucas muito bem soltinho lá na ponta direita. Só que o Jean erra, né? Então a jogada do Santos basicamente hoje foi essa: jogar bem recuado, porque não tinha tanta saída, já que o Rincon tava na linha de zaga, e no contra-ataque conseguir construir. Deu certo, acho que o Santos de fato anulou o Goiás e tinha alguma chance sendo contra-ataque. Mas os jogadores hoje, infelizmente, novamente, renderam muito mal do time titular, né? Eu acho que o Nonato não fez uma partida no nível dele. E o Jean Lucas faz tempo que já caiu de nível alguns jogos e novamente caiu em mais um jogo aí de produtividade. Então a gente tem um Santos que conseguiu, depois que entrou o Mendonça e o Furch, melhorar, ir pra cima, ter saída, com isso diminuir a pressão que estava tomando, e no final, depois de fazer um gol, o Santos consegue jogar mais que ele jogou quase o jogo inteiro. Então consegue puxar vários ataques antes de ser o gol mesmo. Tem a puxada de jogada
do Mendonça, que toca pro Furch na direita, que tenta cruzar pro Marcos Leonardo. E o Maguinho, né, tira no pé do Marcos antes de empurrar pro gol. E é o escanteio que sai o gol, onde o Marcos também sofreu o pênalti. E depois, o Santos continua pressionando, tem uma boa chance com o Furch, depois erra a inversão pro Mendonça. Depois, quando o Furch acerta o toque pro Mendonça, o Mendonça fica na cara do gol, tira o goleiro e a bola passa raspando na trave. Então, assim, um jogo que o Santos, quando colocou as posições certas, as peças certas, melhorou. Eu acho que o Marcelo leu bem o jogo, conseguiu quebrar o cadeado tático que estava tendo naquele jogo e fazer o Santos sair dominante na partida no final do jogo. Mais que o Goiás tenha jogado melhor que o Santos no começo dela, e boa parte dela tem o começo do segundo tempo, tá bom? Jogador a jogador, vamos lá, João Paulo fez o que precisava fazer. A linha de zaga é consistente, mas falta mais criatividade para sair por baixo. Uma coisa que o Basso dava, a gente percebe muito claramente como o Basso ajudava, o Dodô também. Messias e Joaquim sozinhos falta. Braga é um lateral que falta ser lateral muitas vezes. O Kevson, eu vejo muitas críticas ao Kevson, eu acho que são justas, mas ele tem uma entrega muito interessante na defesa, ele corta muitas vezes. É um lateral que falta caguete, falta experiência, mas que eu vejo potencial, sendo sincero. Rincon, incontestável, o melhor jogador do Santos. A consistência que ele dá pro time, defensiva, ofensiva, criando, jogando, saindo de bola, é incomparável. Rincon é o melhor em campo do Santos pra mim hoje e na maioria dos jogos. Jean Lucas tem caído de produção, novamente foi abaixo. Nonato, mesma coisa, tem caído de produção. Caído não, né? Mas hoje fez um jogo abaixo do que ele fez contra o Flamengo, por exemplo. Lucas Lima, que entrou no lugar dele, também achei desaparecidíssimo. Não gostei muito da partida do Lucas Lima quando entrou. E o ataque aí, o Maxi, a gente vê que é um jogador muito limitado ainda. A gente vê isso quando a gente precisa mais dele, quando tá todo mundo descansado. E o Marcos Leonardo, um jogador que muitas vezes a bola quase não chega. Quando chega ele tenta alguma coisa. A gente sabe que tem potencial, mas fica muito isolado, muito sozinho. A entrada do Furch melhorou a atuação do Marcos Leonardo. E aí o Furch consegue ser um cara muito interessante. Ele sai mais da área com o Marcos. É um segundo atacante melhor do que o Marcos. Então é bem interessante a participação do Furch no time do Santos. E o Mendonça entrando novamente muito bem. Tá de parabéns a Mendonça. E é isso. Ganhamos finalmente, vamos nos distanciar do rebaixamento. Vemos o Santos jogando melhor, vemos o Santos com mais opções. E é bom a gente ressaltar nesse vídeo o ponto de reforço. Como é bom ter elenco, não só um time titular, um elenco completo para fazer o Santos jogar mais, tá bom? É isso, forte abraço e agora eu fui.